Boa noite, Boa noite, pessoal. bem-vindos todos vocês. Sejam bem-vindos. Culto de número 124, pessoal. Este dia especial, Dia dos Namorados, muita gente comemorando. Boa noite, boa noite. Gente, quem entrou, nós gostaríamos, como nós sempre pedimos, que vocês nos dessem um retorno do som. Acho que eu vi a Solange aí, boa noite, querida. E o Cícero também, Lana, algumas pessoas. Ó, Galo. E aí, Galo, querido, boa noite. E eu acho que alguém colocou som ótimo. Tá bem pequenininha a letra, mas Deu para ver. vamos confiar aqui. Acho que alguma irmã, aí uma irmã nossa querida colocou som ótimo. Bom, pessoal, então, crendo que o som está ótimo, vamos iniciar o nosso culto de número 124. Hoje nós estamos iniciando um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo muito bonito, que fala muito alto aos nossos corações, que é o capítulo 19. A fé transporta montanhas. A fé transporta montanhas. Um capítulo muito lindo, gente, e que tem muito a nos dizer em momentos como este, pelo qual a humanidade está passando. Na semana passada, pessoal, algumas pessoas comentaram sobre esses endereços do texto. E normalmente nós falamos onde nós estamos posicionados no texto logo no início. Então a gente sempre tenta, eventualmente a gente pode se esquecer, mas a gente sempre tenta lembrar onde nós estamos posicionados no texto. Hoje é muito fácil, porque nós estamos iniciando o capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas toda semana a gente tenta falar em qual parágrafo, onde nós paramos, para que quem esteja acompanhando pelo livro consiga se encontrar e acompanhar na leitura. Quer dizer alguma coisa? É só dizer que esse capítulo é o capítulo 19, o título é A Fé Transporta Montanhas, e os temas que ele vai abordar: poder da fé, a fé religiosa, condição da fé inabalável, a parábola da figueira que secou, e depois as instruções dos Espíritos com as mensagens a fé, mãe da esperança e da caridade, e depois a fé divina e a fé humana. Hoje, naturalmente, isso é todo o capítulo. Hoje, naturalmente, a gente vai entrar apenas no item 1 e talvez 2, 3, dos comentários de Kardec. O poder chama Poder da Fé, e o item 1 diz respeito ao Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículos 14 a 20. Bom, pessoal, então vamos fazer a nossa prece inicial e depois a gente começa propriamente o texto. Nosso Deus, nosso Pai, de infinito amor, de infinita misericórdia, de infinita justiça, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Mestre tão amado, em quem estão depositadas todas as nossas esperanças, em quem está depositada toda a nossa fé, nós todos nos reunimos aqui nesta noite, sempre com muita gratidão, com muita felicidade, sempre, Jesus, todos nós aqui ansiosos pela Tua presença, ansiosos para que os nossos corações sejam capazes de Te sentir nesta noite. Mestre, em um mundo como o nosso, em que são tantas as sombras que tentam tirar a nossa esperança, que tentam fazer a nossa fé esmorecer ou enfraquecer, que tentam fazer com que nós olhemos para o futuro sem esperar nada de bom, nós pedimos para que a cada amanhecer, diante de cada problema, diante de situações que nos firam ou que nos deixem em dúvida, diante de momentos desafiadores da vida, diante, Mestre, dos testemunhos, das horas extremas, daquelas horas indizíveis, que sempre, Mestre, nós, todos nós que estamos aqui no plano material, no plano espiritual, possamos dizer, como disse Davi no Salmo 23,
Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O Senhor Jesus é a nossa fé suprema. Como nós sempre te dizemos, Mestre, no teu nome, que é tão poderoso, Jesus Cristo de Nazaré, está depositada toda a nossa fé, estão depositadas todas as nossas esperanças. Nós não dizemos isso da boca para fora, Mestre, nós dizemos isso de todo o nosso coração. Então é o nosso pedido aqui nesta noite, para que todas as famílias, para que todas as pessoas que estejam desesperadas, chorando, aflitas, tenham a fé renovada diante da tua presença. Que na hora da dor, Senhor, o Senhor apareça, que naquela hora de escuridão, do quarto escuro, da desesperança, do medo, o Senhor se levante, vindo em nossa direção como uma alvorada nova, aquecendo todas as células dos nossos corpos e trazendo no fundo dos nossos espíritos a certeza de que tudo passa nessa vida e de que só o teu nome santo, Jesus Cristo de Nazaré, é suficientemente forte para reinar por toda a eternidade. E a certeza, Mestre, de que todos nós seremos felizes porque nós somos filhos de Deus e o progresso é a lei. Nós confiamos em Ti, Jesus, com todo o nosso coração, com todo o nosso pensamento, com toda a nossa alma. E é diante do alto dessa fé, Mestre, que nós iniciamos mais um culto do Evangelho no Lar, te pedindo, Jesus, seja o nosso esteio e permita a todos nós, Mestre, um pouco de experiência sobrenatural, um pouco daquilo que desafia o material, um pouco daquilo que vai trazer para os nossos espíritos mais certeza e sempre na consonância com aquilo que traz o nosso codificador, que a fé precisa de razão. Então permita as nossas consciências, Mestre, em todos os nossos esforços de intelectualidade, te compreender mais e assim aumentar a nossa fé, porque nós cremos, como ensina o nosso codificador, que a fé é um dom divino e que todos nós teremos mais fé à medida em que os nossos espíritos forem mais purificados. Nós chamamos muito, Senhor, e é com esse amor, com essa fé, com essa gratidão, com essa felicidade que todos nós nos ajoelhamos aqui espiritualmente e lembrando da tua linda face, Jesus, resplandecente, muito iluminada, dizemos mais uma vez: Hosana a Deus nas alturas, bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Sê conosco, Mestre, aqui no nosso culto do Evangelho no Lar e por toda a eternidade. Que assim seja. Assim seja. Bom, gente, então nós vamos ler o capítulo 19, o início do capítulo 19, e já estamos aqui, o item 1, poder da fé. Mateus, capítulo 17, versículos 14 a 20. Quando ele veio ao encontro do povo, um homem se aproximou e, lançando-se de joelhos a seus pés, disse: Senhor, tem piedade de meu filho, que é lunático e sofre muito, pois cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. Apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não o puderam curar. Jesus respondeu, dizendo: Ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui esse menino. E tendo Jesus ameaçado o demônio, este saiu do menino, que no mesmo instante ficou são. Os discípulos vieram então ter com Jesus em particular e lhe perguntaram: Por que não podemos nós outros expulsar esses demônios? Respondeu-lhe Jesus: Por causa da vossa incredulidade. Pois em verdade vos digo, se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, diríeis a essas montanhas: transporta-te daí para ali, e ela se transportaria.
e nada vos seria impossível. Nossa, essa passagem é muito ampla. Só esses versículos aqui do Evangelho de Mateus já, né, dariam um seminário. Eu acho que até a gente pode ficar comentando sobre ele. Pode ser, claro. A gente estava falando da descida do Monte Tabor esses dias, né? Nós estávamos lendo. É. E aí, então começa, gente, que é muito comum a gente ver no dia a dia, não é? A pessoa que tem um filho, uma filha, um neto com perturbação espiritual, que nós espíritas cristãos chamamos de obsessão. E há vários graus de obsessão. Exato. Desde a auto-obsessão, existe também a obsessão simples, existe também a obsessão por fanatismo, a obsessão por fascinação espiritual, que aí já complica um pouco mais, porque denota a presença de perseguidores desencarnados muito inteligentes, não é? Existe também a obsessão coletiva, que são determinados débitos que são coletivos e, consequentemente, os espíritos, tanto encarnados quanto desencarnados, se unem coletivamente por efeito de manada, não é? Por efeito de afinidade e sintonia inferior. E por aí vai, até o grau máximo, que seria a possessão. A subjugação, melhor dizendo, né? Nós espíritas cristãos vamos falar mais em subjugação do que em possessão. A Kardec vai falar que esse vocábulo é melhor para o espiritismo. Porque possessão é muito utilizado nas igrejas, tanto católicas, romanas, quanto ortodoxas. E ele vai dizer que a possessão daria a ideia de dois espíritos no mesmo tempo num corpo, que não é isso que acontece propriamente. Exato. Então, no caso aqui, a gente está vendo que o rapaz, filho desse homem que vai procurar Jesus, tinha um grau de obsessão, talvez coletiva, não é? Bem sério. Bem séria, porque nós sabemos, gente, que no campo dos débitos que nós vamos expiar aqui na Terra, nós estamos num planeta de expiação e de provas. Só pelo fato de estarmos aqui, na nossa Terra, no sistema solar, que é um planeta de expiação e de provas, só por esse sinal já denota-se que nós temos débitos a saldar com a lei divina e com a nossa própria consciência. Por um lado, muitos de nós estão num processo de expiação do mal que cometemos ou infligimos aos outros em passadas existências. De outra parte, a outra boa parte da humanidade, se não tem um grau de expiação assim claro, está no rol das provações. Então, somos todos nós que, em alguma medida, queremos alcançar um grau de conhecimento, de sabedoria ou de elevação em nossos sentimentos, e para tanto nós estudamos no mundo espiritual, talvez décadas a fio, não é? Até que a gente sinta coragem de visualizar o nosso passado, verificar aquilo que nós deixamos a desejar em outras vidas, então solicitamos uma nova vida para provar os conhecimentos que adquirimos no mundo espiritual e testá-los aqui na Terra. Exatamente, testá-los. É o teste. Então a vida terrestre tem essas características. No caso em tela, o menino, filho desse homem que veio ter com Jesus, claramente estava no rol das criaturas que estão em expiação. Por quê? O mal que nós cometemos a outras pessoas em passadas existências retorna para nós. E esses espíritos perseguidores, eles não são
vamos dizer assim, a causa do mal. Porque eles funcionam muito mais como consequência do mal que nós mesmos perpetramos em outras vidas, e, de ordinário, eles são as nossas vítimas e os nossos cobradores de agora, porque eles ainda se fixam no passado distante, naquele mal que provavelmente nós os levamos a sofrer ou perpetramos, e agora estão na condição de cobradores, de perseguidores. E, de fato, alguns de nós não conseguem vencer essa pressão espiritual muito facilmente. É por isso que, em determinado momento, não neste trecho, mas em determinado momento, Jesus vai dizer: contra essa casta de espíritos é preciso jejum e oração. Né? Ou seja, não basta só orar, pedir pelo amor de Deus, pedir aos amigos e benfeitores espirituais que nos ajudam. Não, é preciso que a gente próprio se coloque numa posição de disciplina, de jejuar o mal. Ou seja, de nós mesmos não cometermos o mal. Jejum de ações, de pensamentos desviados, né? De jejum de atos infelizes, porque aí você vai construindo em torno de você uma cidadela de resistência. Porque esses espíritos perseguidores e obsessores, eles só nos alcançam quando nós estamos ainda em vibrações mais baixas, vamos dizer assim, em conluio obsessivo com eles. Obsessão sempre é recíproca. Não é sempre recíproca, porque a base da obsessão é a sintonia e é a afinidade pensamental ou sentimental. E só uma adenda aqui, Geraldinho, que é importante, pessoal, porque a gente está falando aqui de um homem pedindo socorro ao seu filho. E isso que o Geraldinho falou, eu concordo plenamente. Para o seu filho. Sobre isso que o Geraldinho falou, eu concordo com isso que o Geraldinho falou, concordo plenamente, porque levaram essa pergunta, e ela está registrada no Evangelho de Chico Xavier, levaram essa pergunta ao Chico. Chico, as crianças não têm maior proteção? E o Chico Xavier explicou isso, mais uma vez, está registrado no Evangelho de Chico Xavier, que são as palavras do próprio Chico encarnado. O Chico explicou que quando a obsessão ela tem causa em vidas passadas, e quando esse vingador ele é muito tenaz, ele está muito determinado, mesmo na infância ele acha a vítima. Então o Chico explica, sim, as crianças têm maior proteção espiritual, mas quando esse ódio é muito profundo, o obsessor acaba encontrando a vítima. E nós vemos, pessoal, na caminhada pelo movimento espírita, na caminhada com a doutrina, casos de obsessão na infância que são muito difíceis. Muito difícil. Os pais chegarem até as evangelizadoras infantis assim desesperados, porque os filhos muitas vezes entram literalmente em casos de psicofonia, o espírito toma o corpo da criança para falar alguma coisa, e o organismo infantil ele é tão frágil que quando o espírito se afasta, a criança ela está prostrada, ela está muito mal, ela está sugada em termos de energia. Então, é um assunto muito delicado. E aí, mais uma vez, as crianças recebem maior proteção? Sim. Mas nesses casos específicos de obsessão de outras vidas, é possível que o obsessor acabe conseguindo encontrar a sua vítima mesmo na infância. Porque nós temos que modificar o nosso foco da vida presente. Porque para a vida presente, a criança é um ser indefeso, pequenino, bonitinho. E materialmente elas são. Materialmente, muito vulnerável. Mas acontece que nós estamos falando de espíritos imortais. Ninguém sabe o passado das crianças, né? De cada um de nós. E agora, a justiça indefectível de Deus, a justiça divina sabe. E ela permite que os afins se aproximem.
Acho que é bom aqui, a gente está falando do aspecto espiritual, e é óbvio que no planejamento de uma reencarnação, as crianças merecem toda a proteção de nossa parte. Então, é isso que o Geraldinho está falando, é justamente para nós, enquanto sociedade, percebermos como as crianças precisam de proteção. Exato. Porque é a ideia de uma nova encarnação, a ideia de redenção, a ideia de uma nova chance, a ideia de aquele espírito errou e a infância faz parte de um processo de rearticulação no espaço e no tempo. Então, cabe a todos nós o máximo de esforço no limite das nossas forças, como nós temos lá na questão 642 do Livro dos Espíritos, no sentido de proteger a infância. Isso é o nosso dever, pessoal, porque a proposta de um planeta de provas e expiações é justamente proteger a infância, porque eles precisam desse período de infância para receber educação, amor, carinho, para que esses espíritos possam continuar caminhando. E daí a importância, viu, gente? Porque isso a gente, como nós dirigimos centros espíritas, aqui em Belo Horizonte e em Pedro Leopoldo, o que acontece? A gente recebe muito esse tipo de pergunta, né, de mães e pais falando assim, eu não faço o culto do evangelho no lar, porque quando meu filho ou quando minha filha fizer 18 anos, ele vai ter a liberdade de escolher a religião que melhor lhe aprouver. Ora, isso é um engano, é um erro que os pais estão cometendo, e erro que pode ser insanável, porque se a responsabilidade, naturalmente, da criança é reencarnar para tomar corpo em uma nova vida e enfrentar os problemas que ela traz de outras encarnações, a responsabilidade dos pais que as receberam em família é muito maior. Exato. Porque justamente nesse período da infância, que o primeiro período que vai, segundo André Luiz, do 0 aos 7 anos de idade, segundo ele, através de Chico Xavier, ele vai escrever que esse período é o período mais maleável, mais fácil para que os pais possam influenciar positivamente a mente infantil. E neste capítulo, é muito importante que a família constituída, sejam pais ou mães que os acolham em seu próprio lar, sejam eles filhos pelos laços de sangue ou não, filhos adotivos, por exemplo, né? Todos são filhos e os pais, sejam quem sejam, tem a obrigação moral e o dever ético de proporcionar a essas mentes infantis educação religiosa no lar. Base moral cristã, a maioria da população ocidental é cristã. Então nós estamos falando aqui da maioria. Claro que se a família é judaica, vai ter a base moral judaica. Se a família é hindu, vai ter a base moral hindu e assim sucessivamente. Mas nós aqui estamos nos dirigindo aos cristãos. Então é obrigação moral dos pais cristãos, sejamos católicos, sejamos ortodoxos, protestantes, reformados, crentes, espíritas cristãos ou mesmo umbandistas cristãos, nós temos a obrigação moral de transmitir às mentes infantis as noções básicas do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. É o culto do Evangelho no lar, que cada família pode sim fazer toda semana, num horário fixo, numa data fixa, para que a própria família, sejam os pais com os filhos, até mesmo agregando amigos, familiares, outros, vizinhos, avós, não importa. Essa reunião no lar seja um foco de luz, de discussão serena, equilibrada, de busca por informações mais elevadas do espírito imortal que todos nós somos, e certamente todos nós vamos encontrar no Evangelho de Jesus
a resposta sagrada aos nossos questionamentos íntimos. Se a família é espírita, aí ela pode ainda acrescentar aos livros que estudam o Evangelho de Jesus, seja livros que comentam os versículos, seja o Evangelho segundo o Espiritismo, ou seja mesmo o Novo Testamento da Bíblia, ela pode, sendo uma família espírita cristã, aduzir, por exemplo, o Livro dos Espíritos de Allan Kardec e estudar cada semana uma pergunta em família. Por quê? Porque isso vai dando forças de entendimento, né? Vai dando conhecimento básico para as criancinhas da família e, com isso, essas sementes do Evangelho e do Espiritismo vão cair no terreno fértil de suas mentes infantis, e certamente nós vamos ver que, se elas não frutificam de imediato, mas se os pais têm o cuidado de regar esse terreno, não é? De cuidar desse coraçãozinho, afastando das ervas daninhas, das pragas que normalmente atingem os campos, fazendo com que essa semente seja regada e seja cuidada, certamente, no momento oportuno, ela vai quebrar a sua casca e vai crescer em direção buscando a luz, no sentido da luz, porque aí sim nós vamos ver a plantinha crescer e se fortalecer, criando raízes profundas no solo da realidade espiritual, para buscando a seiva do solo, a seiva do Evangelho, os sais minerais que as plantas e as árvores de que elas se alimentam, que são também as palavras de vida eterna de nosso Senhor Jesus Cristo, para que elas possam crescer com um tronco firme e mais tarde criando galhos, esses galhos dando folhagem farta, uma folhagem amiga, que vão certamente ajudar a abrigar aqueles que se lhes aproximem do campo íntimo e mais tarde ainda irão florescer dando frutos sazonados de amor, de sabedoria e de perdão. Pessoal, a gente acabou entrando nesse assunto da infância e só para a gente fechar isso, é muito importante que os pais não releguem os seus filhos, a educação de seus filhos, a quem quer que seja. O Livro dos Espíritos traz para a gente a informação muito clara de que a maternidade e a paternidade são missões espirituais. Então, o filho, como o Geraldinho colocou muito bem, é uma responsabilidade dos pais. Os pais têm, não se iludam pais e mães. Os pais e as mães têm responsabilidade no sucesso espiritual de seus filhos, porque filho é missão espiritual. Que isso fique muito claro para todos nós. E para a gente fechar, eu trabalhei no Ministério Público com menores infratores, então eu vi muito a ponta do que é a criança que não recebe o auxílio da família, que fica ali abandonada, cujos pais não deram todo o amor que podiam dar, não deram toda a nutrição, todo o suporte que eles poderiam dar e que acabaram não provendo os bens materiais e imateriais necessários para que a criança tenha, ou nesses casos, as crianças tivessem uma vida digna. Então, filho é responsabilidade dos pais, não releguem os seus filhos. O culto do Evangelho no lar, as discussões morais dentro do lar são imprescindíveis para a boa formação das crianças. E elas são o nosso futuro. Essa é uma frase que parece bastante clichê, mas é muito verdadeira. E todos nós, no futuro, vamos depender dessas crianças que estão aqui hoje. Exato. Em Agora, algum termo. Existem os casos, como o caso aqui exposto no Evangelho, que escapam ao controle dos pais, e a gente entende perfeitamente isso, que são os casos como os quais
foram referidos aqui pelo João Pedro, né? Que a criança já traz um nível de perseguição espiritual de outras vidas, porque pela profundidade do problema pretérito e não presente. O presente será sempre reflexo do passado. Né? Entendendo isso, vamos dizer que os pais possam ter dado tudo o que foi possível. E ainda assim, não é? O filho ou a filha, o neto ou a netinha, ainda apresenta algum tipo de perturbação espiritual. Mas ainda neste momento, veja o exemplo deste pai. Esse pai é o caso aqui da parábola. Ele não Ele desistiu. estava com o filho, entre aspas, endemoniado, que era a expressão da época. E a expressão da Bíblia, né, gente? A expressão da Bíblia. Essa história do demônio, né? Não é uma figura no sentido que se interpõe ao bem com igual poder. Não, absolutamente. O poder e a glória só é proveniente de Deus, nosso Pai Celestial. E esse significante daimon, ele foi muito moldado e preenchido de sentido, de significado pela igreja, né, historicamente falando. Kardec vai dizer que daimon tinha um outro significado, então, inclusive, muito mais próximo do espiritismo. Muito mais próximo, porque lá nos discursos de Platão, quando ele se refere ao daimon, né, que acabou virando ao longo dos anos, demônio, nas línguas latinas, lá do grego daimon, né? Então, naquela ocasião, significava espírito. Exatamente. Veja bem. Então, os demônios são quem? São os espíritos. Os desencarnados. Desencarnados, infelizes. Infelizes. São espíritos humanos como nós, que erraram como nós erramos, que se viciaram como muitos de nós se viciaram, que se desviaram do caminho reto, como muitos de nós se desviou do caminho reto. Então, o que acontece? A gente não pode olhar para eles como se eles fossem um pavor, né? Ou como se eles fossem um supremo mal, porque isso não existe. Nós temos que olhar para eles como irmãos nossos, desviados provisoriamente do bem com Cristo. Essa definição não é minha, essa definição é de Emmanuel, no livro Deus Conosco. Quando ele fala, ele vai escrever para o Chico Xavier inicialmente, os nossos irmãos imperfeitos. Aí ele mesmo se corrige, ou melhor dizendo, os nossos irmãos menos aparelhados ao bem com Cristo. Exato, exatamente. Olha que beleza. Exatamente. Né? Então, o que acontece? É o caso desse pai. Ele provavelmente tentou tudo, mas o menino ainda prosseguia endemoniado, ou seja, perseguido pelos espíritos, obsessores ou infelizes. E a quem ele vai recorrer? A gente não costuma comentar isso, né? Esse pai aqui do Novo Testamento, que procura Jesus, relatado no capítulo 17 de Mateus, é um pai extraordinário. Porque na hora da dificuldade ele vai procurar Jesus de Nazaré. Ele vai procurar o Salvador, o Messias. E já aí se denota que ele tinha naquela ocasião já perfeita noção da fonte cristalina e pura, que certamente na fé dele, já que nós estamos falando do poder da fé, veja que esse pai teve uma fé extraordinária. Inicialmente, ele procura os discípulos. Ele procura Jesus, mas é que os discípulos estavam na base do Monte Tabor, né? E Jesus tinha ido lá para cima com Pedro, Tiago e João. Mas inicialmente ele pede aos discípulos. Ele se depara com os discípulos, ele pede. Veja que ele tinha, a fé dele era tamanha que ele sabia que se os discípulos do mestre agiam em nome do mestre, que ele pensou, né? Eu não achei Jesus e vocês estão aqui, eu vou pedir ajuda para alguém. Exato. É o que você está falando, ele tinha muita fé, alguma coisa ele queria. Exato. Só que os discípulos não tinham essa fé suficiente. Aí que tá, né, gente? Esse é o ponto. Só mais tarde, depois que Jesus desencarna, vai para o mundo espiritual,
e reaparece para eles em corpo espiritual, só aí que eles vão se tornar apóstolos. Só depois do fenômeno de Pentecostes é que eles vão assumir para si a tarefa de cristianização do mundo terrestre. Então, isso é muito bonito. O próprio Jesus, depois de ouvir o Pai reclamar, eu apresentei meu filho aos seus discípulos, mas eles não o puderam curar. O próprio Jesus vai soltar essa frase de reprimenda aos seus discípulos. Ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis? Trazei-me aqui esse menino, né? Então é como que o mestre também dando a lição. Ó, vocês não puderam por falta de fé, mas veja aqui que eu vou fazer isso. E aí ele pede naturalmente que os espíritos obsessores se afastem, e acontece justamente a pergunta, não é? Por que não podemos nós outros expulsar esse demônio? Os discípulos depois, em particular, porque eles ficaram envergonhados, né, João? Porque eles não conseguiram, né? E a gente precisa considerar, pessoal, que, né, cronologicamente falando, nós estamos falando do capítulo 17 de Mateus. Jesus envia os 12 no capítulo 10 do Evangelho de Mateus. Então eles já haviam recebido muitas instruções. E é isso que o Geraldinho está falando. Existem desafios, e esse é um ensinamento muito importante para todos nós. Existem desafios espirituais de várias medidas, de vários tamanhos. Então, é muito comum que determinados casos, por exemplo, de obsessão espiritual, talvez um irmão nosso, uma irmã nossa, vai chegar ao centro espírita e na sala de passe vai resolver. Numa sessão. Vai chegar ali, vai tomar um passe com um passista, vai estar com fé, resolve. Às vezes o espírito fica ali para reunião mediúnica de desobsessão. Agora, existem desafios que demandam persistência. Exatamente. Aí um outro tipo de preparo, de avanço espiritual. E o Geraldinho, fazendo o contexto aqui, já admitido todo o texto, porque o Geraldinho trouxe essas palavras que Jesus vai falar em um outro momento, quando eles também não conseguem, e isso, gente, é até muito importante, porque, como o Geraldinho ressaltou, algumas Bíblias estão retirando essa passagem, quando Jesus fala, porque vos faltou jejum e oração. Algumas Bíblias estão deixando só em Marcos, estão tirando de Mateus. E isso é muito importante, porque como o Geraldinho falou, de que jejum Jesus estava falando? Do jejum de alimento? Não. Do jejum lá do profeta Isaías. O jejum moral. Como o Geraldinho falou lindamente, o jejum do mal. Ou seja, quando eu pratico a reforma íntima, quando eu avanço, quando eu aprendo a amar mais, esse amor promove milagres. Milagres, gente, de desobsessão, de cura. É por isso que a gente tem na tradição cristã essa beleza desse ensino de, mais uma vez, com os vocábulos da Bíblia, expulsar os demônios, curar os enfermos. Porque aquele que ama, ele consegue promover maravilhas, porque aquele que ama avançou espiritualmente. E a fé, pessoal, ela é diferente da esperança, porque a fé é avanço espiritual. Kardec vai dizer no Evangelho segundo o Espiritismo, fé é dom de Deus. Ou seja, nós temos mais fé à medida em que os nossos espíritos avançam. É por isso que Jesus usa essa figura do grão de mostarda, porque a fé ela é uma condição ontológica do espírito. Então, um grão de mostarda, se você tem fé, você vai dar conta, você vai conseguir. Se você não tem, você precisa amar, trabalhar para adquirir, para você passar a ter fé. Porque a fé, gente, ela é muito diferente da esperança. A esperança depende, sim, de condições externas, daquilo que a gente assumiu de conteúdo, daquilo que nós conhecemos. Imagina uma pessoa como o Geraldinho, que conviveu com Chico Xavier, que ouviu essas palavras. Isso vai ajudando a acumular esperança em vários sentidos. Agora, a fé é dom de Deus. Ela é avanço espiritual. Então, quando a gente avança espiritualmente, essa nossa fé avança e a gente começa a penetrar mistérios espirituais que a maioria das pessoas aqui no nosso planeta não consegue penetrar. Então, como o Geraldinho falou lindamente, por que jejum e oração? Porque aquele que pratica a reforma íntima, o jejum de Isaías, a respeito do qual Isaías falou lá no Velho Testamento, esse jejum vai trazer para o seu espírito um avanço, e aí quando o amor chega, os obsessores não ficam. É por isso que
André Luiz vai dizer pra gente claramente, porque nós, espíritas cristãos, temos a beleza, o tesouro de uma sistematização da reunião mediúnica de desobsessão. E o que André Luiz vai dizer? Desobsessão é tarefa de amor. O tarefeiro da desobsessão, ele pode chegar ali na reunião mediúnica sabendo todas as questões do livro dos espíritos. Se ele não tiver amor, o obsessor não vai ter aquilo, não vai ter aquilo de que ele precisa na reunião, que é amor. E é muito lindo, gente, porque na reunião mediúnica, às vezes, nós vemos assim pessoas com tanto amor falando com os obsessores através do médium de psicofonia, e um verbo ali com tanto amor, uma palavra com tanto amor, que o que eu falei com o Geraldinho, então a gente pode citar a nossa querida amiga Sharon, que a gente viu nesse trabalho recentemente, com tanto amor, e promovendo maravilhas com essa palavra que ama. E percebam, o jejum do mal é reforma íntima e isso ajuda o espírito a evoluir, a amar mais. E é por isso, gente, que o amor encarnado, o nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele chegava, nenhum obsessor ficava. A gente tem nos relatos evangélicos que quando Jesus chegava, os obsidiados começavam a se debater porque os espíritos saíam. Então, quando o amor chega, literalmente, as trevas não conseguem ficar por perto. É a mesma coisa que numa sala escura, exatamente. Você chegar com uma luz, com uma lâmpada, ou com um farol, ou mesmo com uma vela. Essa luz vai espantar as trevas, na hora. Não tem jeito, exatamente. Nem que que seja um fósforo. Não tem jeito. Não é? Olha a importância da fé. Ela vai quebrar as trevas. Quebra as trevas. A sombra não resiste à luz. Não resiste, gente. Não resiste. E eu acho que, como a gente está falando sobre isso, como o Geraldinho bem colocou no início, esse é um texto poderoso. Esse é um texto para nós pensarmos a construção da nossa fé e a promoção de milagres. Por que, gente, que homens como Chico Xavier parecem cada vez mais raros? Esses homens, quando eles chegavam, o Geraldinho tem muitos relatos, e os outros biógrafos também trazem muitos relatos, de que a presença de um homem assim, que em múltiplos termos, amor puro, promove milagres. Quantas pessoas foram curadas por Chico Xavier? Apenas da matéria, do espírito, por um dele, abraço, por uma palavra. Por uma palavra, pela presença dele, né? São inúmeros casos. Enfim. E isso é muito importante, pessoal, para a gente pensar o trabalho de desobsessão nas casas espíritas. Como André Luiz fala, vamos destacar, é uma tarefa de amor, não nos enganemos. A gente pode tentar virar cambalhota dentro da reunião mediúnica de desobsessão. Se não houver amor, não existe desobsessão. Para nada serve. E aqui existe esse ensinamento que, a meu ver, Jesus estava direcionando aos seus discípulos. Porque, naturalmente, que ele queria que esses discípulos se transformassem em verdadeiros apóstolos. Da sua palavra, do seu exemplo, e por eles mesmos, Jesus almejava que eles exemplificassem também. Com certeza. Né? Com certeza. Por isso aí essa reprimenda, com certeza, que ao mesmo tempo foi dura, mas foi amorosa. Porque eles perguntam a Jesus, por que nós não conseguimos fazer e aí vem a desobsessão desse menino? Então, Jesus responde, por causa da vossa incredulidade. Olha, gente. Então muitas vezes nós podemos, quando nós questionamos a vida superior, os nossos benfeitores maiores, até mesmo Jesus, até mesmo Maria Santíssima e Deus, por que nós não estamos conseguindo determinado objetivo de vida nobre, não é? Nós estamos falando aqui de nobreza da alma e de propósitos. E certamente a resposta será essa mesma, por causa da vossa incredulidade, porque a gente não crê de fato. Esse é o ponto. Esse é o ponto, né? Pois em verdade, disse Jesus, vos digo, se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, diríeis a esta montanha, transporta-te daí para ali, e ela se transportaria e nada vos seria impossível. E aqui nós temos duas figuras, né? A figura da semente de mostarda,
com um detalhe, ela entre as sementes se não for a menor, é a das menores sementes. E a ideia é essa, de uma muito pequena, a Muito menor. pequenina, mostrando que não importa o nosso tamanho espiritual, não importa a nossa evolução. Todos somos minúsculos, pequenos, do tamanho de uma semente de mostarda. Mas já viram a árvore da mostarda? Como cresce, é robusta, é grande, frondosa, é gigante, frondosa. Né? Então nós podemos sim, apesar... Veja o que Jesus fez com Saulo de Tarso, o primeiro perseguidor do cristianismo, que se transformou no apóstolo São Paulo dos gentios. Um apóstolo extraordinário. Veja o que Jesus fez com Maria de Magdala, vulgo Madalena, que era tomada, inclusive, por 7 demônios, né? 7 espíritos. Está na Bíblia, né? Evangelho de Lucas. Isso, 7 espíritos obsessores do campo da sensualidade. E ela abandona tudo isso, as riquezas, as comodidades da vida transitória humana, para seguir o Cristo com denotado valor. Então, e ela se transforma numa mulher extraordinariamente potente, que vai seguir espalhando a mensagem da Boa Nova junto aos nossos irmãos ancenianos. Que mudou o mundo, né? Uma mulher que mudou a humanidade. E vai curar também os leprosos e, ao final de sua vida, é recebida pelo próprio Cristo. E a primeira a ver o Cristo ressurreto. Exato. Isso é muito importante. Muito importante, né? Então veja o que um grão de mostarda é capaz de fazer. Esse grão de mostarda somos nós. Então que ninguém aqui se julgue desnecessário, se julgue inútil, sem valor, se julgue sem valor ou se julgue pequeno demais para servir. Todos podemos servir, porque todos podemos ser comparados à semente de mostarda. E se nós crescermos em nós essa fé poderosa, que lá de cima Deus age, é isso que nós precisamos, saber que Deus é nosso Pai e que Ele age em favor de todos os seus filhos. Essa fé sim pode transportar montanhas no seguinte sentido: pode vencer as montanhas dos obstáculos transitórios que se interpõem nos nossos caminhos. Sejam eles no aspecto da saúde física, da saúde mental, sejam eles no aspecto da vida profissional, da vida familiar, da vida amorosa. Aliás, hoje nós estamos comemorando o Dia dos Namorados, então aqui vai também a nossa mensagem, com certeza, de que o poder da fé no relacionamento é imprescindível. Com certeza. Antes de tudo, antes de você se perguntar se fulano ou ciclana é uma boa parceira ou um bom marido, antes de você se perguntar se a sua escolha está sendo certa, ou antes de você duvidar da sua própria escolha no sentido amoroso, da companhia sentimental com a qual você quer constituir família, você deve passar pelo crivo o seguinte. O João Pedro costuma dizer muito isso nos reels, nos stories, nas palestras que ele faz, e eu concordo plenamente. A gente tem que se perguntar e perguntar ao outro, a quem escolhemos por ser nossa companhia daqui para frente, se ele ama a Deus acima de todas as coisas. Isso tem que ser primordial. Porque se o amado ou se a amada ama a Deus acima de todas as coisas, então ela tem valores morais sólidos. Essa pessoa vai ter uma coluna mestra de apoio com a qual você mesmo vai partilhar
a sua própria fé. O primeiro compromisso dela é com Deus e não com o cônjuge. Exatamente. Porque a pessoa que tem um compromisso com Deus, Em primeiro lugar. em primeiro lugar, ela já está com a consciência Exato. trabalhada para seguir os Exato. mandamentos divinos. E com a autoestima, porque quem tem esse compromisso com Deus, gente, tem uma autoestima mais trabalhada. A gente sempre comenta isso também lá no centro. Não se enganem, quem se entrega ao materialismo não se ama. Exato. Quando vocês virem uma pessoa se entregando à sensualidade ou aos vícios, essa pessoa não se ama. Ela não tem amor próprio. Porque quem se ama cultiva o próprio espírito. E quando você decide se relacionar com alguém que não se ama, então não consegue ter esse compromisso com Deus, não se ama, é muito difícil Não que ela vai vá ter conseguir, compromisso exato, com você. que ela vá conseguir te amar, que ela vá conseguir ter um compromisso com você. Então isso que o Geraldinho está colocando é esse tema a respeito do qual a gente sempre conversa nas rodas, nas reuniões, nas palestras. Realmente essa é uma reflexão que quem está aí buscando um parceiro, uma parceira, tem que fazer. Escolham alguém que ama a Deus, que tem compromisso com Deus, que tem compromisso com Jesus. Porque a chance dessa pessoa se compromissar de uma forma responsável com você... séria, né? Exatamente. Responsável, séria e amorosa com você, a chance é muito maior. É muito maior de dar certo. Muito maior de dar certo. E aí, com isso, vai aí os nossos votos a todos os amantes e namorados, a maridos e esposas das famílias constituídas ou que vão se constituir. Exatamente. Que então, o poder da fé seja a luz guia de todos os seus relacionamentos e suas escolhas para a caminhada terrestre, porque a vida já é muito difícil num planeta de provas e expiações. E certamente ela se torna melhor partilhada quando nós escolhemos bem a companhia amorosa, sensível, o coração dedicado com o qual nós vamos trilhar este próprio caminho de nossa redenção. E com o mesmo propósito, né, gente? Eu acho que essa ideia de você se relacionar com alguém que tem um propósito na vida muito diferente do seu, isso pode até parecer poético em alguns termos, mas na atividade prática, na vida fática do dia a dia, não dá certo. Propósitos diferentes, é possível que eles vão enfrentar uma grande colisão, um grande problema. E se já existe isso na época de namoro, exatamente, depois do casamento, então, né, que a coisa se aprofunda. Então, é muito bonito isso que Jesus diz sobre a fé, né, gente? A fé que transporta montanhas. Eu acho a partir da semente de mostarda. Olha só. Ou seja, nós todos somos pequeninos como a semente de mostarda. Mas se tivermos fé poderosa, não é? Acima de todas as coisas, em primeiro lugar a Deus nosso Pai, com Deus nosso Pai, certamente nós poderemos vencer e transportar todos os obstáculos, todas as montanhas que se interponham em nossos caminhos de expiação e de provas na face da terra. E quando o Geraldinho estava falando, gente, dessa perspectiva de que, e isso é muito bonito, né? Esse é um ponto de vista muito bonito, de que nós somos esse grãozinho de mostarda. Percebam que essa é a tradição do cristianismo, desde o povo hebreu. Quando Samuel vai ungir aqueles irmãos, quem é que ele escolhe? Ele escolhe o mais forte? Não. Ele escolhe o menor, ele escolhe o mais fraco, ele escolhe Davi. O mais franzino ali, aquele que... Aliás, quem não viu, vejam, é verdade, muito boa. Série que está muito boa. Muito boa. Que sobre a casa de Davi, né? The House of David. Se não me engano, está no... Eu acho que o streaming é o Prime. É o Prime, está no Prime da Amazon. Muito legal, gente. E, lindíssima. Enfim, lindíssima. E também leiam, né, a Bíblia. Esse momento do Velho Testamento, começando ali Samuel, Reis, Crônicas, é um momento muito bonito. E quando Samuel vai fazer a unção, e o pai dele ali, o pai de Davi, chama todos os irmãos, Samuel fala, tá faltando um. E estava faltando justamente o menor. Então, a tradição do cristianismo, desde o povo hebreu, é essa. Não importam as aparências. Se em um rejeitado, alguém que passa sem percepção do mundo, se alguém que o mundo despreza, se nessa pessoa Deus encontra um coração puro,
É impressionante como a espiritualidade superior faz questão de usar esse que é desprezado, que é o feio, de quem a sociedade muitas vezes não gosta, porque ele tem um coração puro. Não é à toa, pessoal, que Maria Madalena, como o Geraldinho estava citando, foi a primeira a ver o Cristo ressurreto. Aquela mulher que sofria tanto preconceito recebe essa honra de ser a primeira. Não é à toa que Jesus usava a figura do samaritano, que era tão rejeitado, né, os samaritanos tão rejeitados pelos judeus. Jesus escolhe justamente o bom samaritano, Lucas 10, para trazer aquele exemplo, a mulher samaritana, lá quando Jesus está naquele poço de Jacó, a mulher samaritana ouvindo da boca do Cristo, eu sou o Messias, eu que estou falando com você. A mulher já estava ali no quinto companheiro, sofria um preconceito absurdo da sociedade. Para essa mulher samaritana, Evangelho de João, capítulo 4, Jesus fala, eu sou o Messias. O que ele falou pouquíssimas vezes na tradição dos evangelhos. Então percebam, essa pequena semente de mostarda, muitas vezes rejeitada, muitas vezes desprezada, se ali existe um coração puro, essa semente ela é capaz de mover montanhas. E é interessante que você citou Davi, e Davi era franzino, era o pequenino, e quando, na época, os hebreus estavam enfrentando uma invasão dos filisteus, né? E entre os filisteus haviam gigantes como Golias, e todos temiam o gigante Golias. Exatamente. Quem que foi Quem que vencê-lo? deu conta? Exatamente. Inclusive os próprios hebreus riram dele, né? Vai Vai tentar, porque o Golias ficou ali querendo enfrentar os hebreus, mas nenhum se apresentava, porque ele era muito gigante, muito grande, e todos os batalhadores hebreus ficaram temerosos, de todas as tribos de Judá, não é? Porque não se reconheciam a altura para brigar ali, para enfrentar na arena aquele gigante. E, no entanto, com fé, olha, a fé que transporta montanhas. Transporta montanhas. A fé do tamanho do grão de mostarda. Golias vai e, com uma pedra na mão, ele consegue derrotar o gigante, não é? Quer dizer, ele faz o que Jesus aqui vai falar. Vai transportar aquela montanha da dificuldade e vai levar os hebreus à vitória. Então, isso é tudo um símbolo para as nossas vidas hoje. E, gente, é muito interessante, a gente não vai entrar nisso hoje. Inclusive, eu recomendo que vocês assistam as palestras do Geraldinho na terça-feira, que estão sendo gravadas, porque hoje a gente não vai dar tempo de entrar nesse tema, mas hoje a ciência com a física quântica vai trazer um sentido para essa frase, a fé que transporta montanhas, porque o poder da nossa mente é muito maior do que a gente imagina. Capaz de transportar montanhas, de mudar uma realidade, de mudar o seu corpo, de mudar a sua família, de mudar a história da sua vida. Então, de fato, o que Jesus falou tem sentidos tão amplos que a gente vai ter que caminhar muito ainda para começar a depreender, para começar a tentar entender, mas que fique clara essa realidade para todos nós e dentro dos nossos corações. É possível. Com Jesus, a nossa fé pode mover montanhas e mudar cenários bem difíceis da nossa vida. E aqui na última frase, Jesus completa, e nada vos seria impossível. Veja que bonito. Muito lindo. No capítulo 1, pessoal, do Evangelho de Lucas, lá no versículo 37, Lucas 1:37, a gente tem, porque para Deus nada é impossível. E no capítulo 4 do Evangelho de João, eu estava falando sobre isso com o Geraldinho hoje, nós temos a bela definição de Jesus relatada por João Evangelista. Deus é Espírito. Claro, Deus é a inteligência suprema, para Ele nada é impossível, mas na nossa caminhada, à medida que nós formos desenvolvendo as nossas capacidades espirituais, certamente a nossa fé, os nossos espíritos vão ser capazes de fazer muita coisa. Então, com isso, nós vamos interromper o culto de hoje, que já chegamos na hora, e na semana que vem entraremos nos comentários de Allan Kardec sobre este trecho. Então, a partir da semana que vem, vamos analisar o item 2 e seguintes. Bom, pessoal, então, os recados que a gente sempre dá, o nosso evangelho sempre fica gravado aqui no Instagram, todos os evangelhos estão salvos aqui no Instagram, no YouTube, TV Saber Espiritismo, então tudo também vai para lá, no Facebook Meta, então tá tudo salvo.
Eu tive a impressão de ver alguém perguntando sobre isso, sempre existem perguntas sobre isso, então fica tudo salvo e nós nos encontramos aqui na quinta-feira que vem às 8h30, que é o horário do nosso culto do Evangelho no Lar. Para a gente finalizar, o Geraldinho vai trazer uma prece para todos nós, então nós todos vamos trazer a lembrança, a necessidade para a gente receber o auxílio dos Espíritos de um copo de água, de uma jarra de água, crendo que essa água, num copo, numa jarra, numa garrafa, essa água vai ser fluidificada para que nós recebamos as medicações, os auxílios de que os nossos espíritos, de que os nossos corpos precisam. E ainda antes de passar para o Geraldinho, vou deixar um beijo e um abraço muito apertado para minha mãe, que hoje é aniversário dela. Dia 12, minha mãe faz aniversário no Dia dos Namorados, então deixo um super abraço para ela, um beijo, dizendo sempre que eu amo minha mãe assim por toda a eternidade, com todo o meu coração. Então fica esse carinho para Ursinha Carinhosa. Parabéns, querida Ursinha. O apelido dela é Ursinha. É Ursinha, tá, gente? Então vamos agora fechar os nossos olhos e agradecer a Deus. Deus, Pai de misericórdia e amor infinitos, aqui estamos, Senhor, nesses momentos queridos, unindo corações e mentes na fé em que nos reúnes, lembrando-te o coração magnânimo e augusto. E nós aqui, relembrando as passagens de teu Filho, nosso Mestre e Senhor Jesus, podemos nos prostrar, sim, genuflexos e agradecer tanta luz. Ah, Senhor, quão belas lições nos diriges, infundindo-nos bom ânimo, alegria e compreensão. Venha sempre, Senhor, fortalecer o nosso coração. Faze com que tua presença augusta nos envolva num abraço tal qual é aquele mesmo com que abraçastes todos aqueles baldos de fé. Faze com que tuas mãos, sempre carinhosas, se aproximem também através das nossas mãos aos irmãos do caminho em sendas pedregosas. Faze, Senhor, que o nosso entendimento, por fim, te reflita à luz das estrelas, iluminando todos os nossos pensamentos, todos os nossos anseios por vê-las. Amado Mestre e Senhor Jesus, hoje, no Dia dos Namorados, nós nos alegramos também por todos aqueles pais, mães, genitores e avós que construíram os caminhos do bem, na família, no lar, mesmo aqueles que não são ou não receberam a bênção da união contigo, para que estejas sempre com eles, infundindo-os na estrada em novo abrigo, a tua luz amorosa e lúcida. Ajude-nos, Mestre querido, a vencer as pesadas fortalezas de nossos próprios erros e desvios, mas, sobretudo, dai-nos forças, coragem e, sobretudo, mais fé, a fim de transportarmos as montanhas que se interpõem em nossos caminhos. Que a fé robusta e nobre possa habitar em cada coração
em cada cidade, em cada nação, para que em todo o mundo possa presenciar-te a presença sublime no amor eterno em que se exprime. Mestre amado, nós te pedimos ainda despedir-nos com a tua paz, hoje, amanhã e sempre assim seja. Que assim seja. Graças a Deus. Muita gratidão, pessoal. Jesus nos abençoe. A gente fica por aqui nesta noite. Semana que vem, na quinta-feira que vem, às 8h30, a gente se encontra, tá bom? Beijo. Beijo, pessoal. Tchau, tchau, gente.